Neste momento, damos início à cerimônia do lançamento do Comitê de Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União. Saudamos e celebramos a presença dos ministros de Estado aqui presentes, dos chefes das assessorias de diversidade e inclusão dos ministérios, dos representantes dos coletivos e associações, dos membros e servidores da Advocacia Geral da União que se fazem presentes. Este evento marca a instalação do Comitê de Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União, criada pela Portaria Normativa número 85 da Advocacia Geral da União, de 24 de fevereiro de 2023. Neste momento, convidamos ao palco as seguintes autoridades: o senhor ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. O senhor ministro Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. A senhora Clarice Costa Calixto, secretária-geral de Consultoria. A senhora Cláudia Aparecida de Souza Trindade, assessora especial de Diversidade e Inclusão. O senhor João Carlos Souto, diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. O senhor Diogo Luiz da Silva, secretário de Controle Interno. A senhora Emanuela Faria de Santana, psicóloga, mestre em Estudos de Gênero, Identidades e Cidadania. A existência do Comitê de Diversidade é imperativa, pois reunirá atores das diferentes estruturas da AGU, dando voz aos membros e servidores administrativos para, em conjunto com parceiros externos, refletir e sugerir. Aqui eu também gostaria de agradecer às entidades, às associações, a todos aqueles que acreditaram na nossa proposta, estão aqui conosco ajudando. A Cláudia me relatou tão rico quanto foi hoje o debate, né, Cláudia? E eu deixo aqui meu agradecimento muito especial a cada um de vocês que estão aqui nos ajudando nesse projeto. Nesse cenário, a existência do Comitê de Diversidade é imperativa, pois reunirá atores de diferentes estruturas da AGU, dando voz a membros e servidores administrativos para, em conjunto com parceiros externos, refletir e sugerir ações transformadoras de mentalidades e cultura organizacional e hermenêutica, a refletir no dia a dia da atuação institucional. O último levantamento feito pela Secretaria-Geral de Administração, relativo à força de trabalho da Casa, sem contar com os membros da PGFN e PGBC, mostrou um quadro no qual 57% dos profissionais são do sexo masculino e 43% do sexo feminino. Em relação à etnia, a predominância de pessoas autodeclaradas como brancas. Apesar de o Brasil ter uma lei de cotas raciais para concursos públicos desde 2014, na AGU as pessoas negras, somando pardas e pretas, são apenas 22%. Enquanto na sociedade brasileira são 56%. O percentual de negros em nossa instituição, portanto, é de menos da metade da representação geral da sociedade. Tal fato pode, em parte, ser explicado pelos poucos concursos abertos posteriormente à entrada em vigor da lei, apenas um para AGU, PFN e servidores administrativos. Esse é um dado que indica que precisamos muito de mudanças. Assim, tenho a alegria de dizer que o recente decreto número 11.443 de 2023, que reserva às pessoas negras percentual mínimo de 30% na ocupação em cargos e funções comissionadas na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, é um marco e será objeto de imediato estudo para adequação e cumprimento aqui pela nossa Casa. Diante desse panorama, temos em mente políticas afirmativas que possibilitem a maior inclusão desde antes do concurso público, com programas de bolsas ou cursos preparatórios, até a formação continuada e acompanhamento no desenvolvimento da carreira após a posse. Então, logo assumi, ministro Silva, aqui como advogado-geral da União, determinei ao diretor da escola que implementasse imediatamente um programa visando a formação de pessoas negras que desejassem prestar concurso para casa. A oportunidade ela precisa ser dada antes.
não é depois. Nós temos que mudar esse quadro e a instituição precisa fazer sua parte, oferecendo condições para que as pessoas estejam aqui efetivamente conosco. Já demos alguns passos importantes. Para os atuais concursos em andamento, alteramos o edital na primeira semana da nossa gestão, incluindo temas relativos a direitos humanos, direitos antidiscriminatórios, entre outros. Aliás, eu quero lembrar que foi a primeira demanda que te fiz como ministro de Direitos Humanos, que você me ajudou imediatamente, e aqui eu agradeço de público. Naquele momento foi muito importante, porque tínhamos que adotar de forma muito célere as alterações para também não atrasar o edital, e conseguimos, com o apoio do Conselho Superior, os nossos colegas nos apoiaram imediatamente, e meu muito obrigado pelo apoio. Além disso, na busca por democratização, a Escola Superior da AGU ofereceu um curso aberto com aulas ministradas por membros da casa, abordando várias disciplinas do concurso. Essa ação teve grande sucesso e por isso sugiro que nosso novo comitê avalie se devemos transformá-la numa ação contínua. E é importante dizer que esse programa de acesso à casa, a partir do concurso público, ele vai se dar também a partir da oferta de bolsas para a manutenção das pessoas no processo de formação, antes do ingresso na nossa casa. O trabalho é imenso, não temos um levantamento acerca dos demais grupos minorizados, a exemplo das pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. Pelo que, uma das demandas para o Conselho é um diagnóstico acerca desses temas. Neste sentido, reuniões nas unidades e escuta ativa de toda a comunidade de membros e trabalhadores da casa estão em curso. A revolução tecnológica e o envelhecimento da força de trabalho também são pontos de atenção da casa e devem ser priorizados em qualquer discussão que viermos a travar sobre inclusão. O comitê terá, assim, a função de discutir e propor ferramentas e sistemáticas para viabilizar políticas de inclusão e diversidade no âmbito da AGU. Será seu desafio propor um plano de governança para essas políticas, abrangendo ações afirmativas de impacto significativo. Ações de letramento, capacitação e desenvolvimento de competências. Enfim, é um momento de grandes desafios, mas o tempo já chegou e nosso Brasil está em dívida e atraso com nossos irmãos minorizados. Queremos que a AGU tenha ferramentas para atuar ativamente na reversão do quadro de desigualdade e falta de representatividade na nossa casa e no nosso país. Queridos amigos, ministro Silvio, vivemos num país profundamente desigual. A desigualdade é a marca do nosso país, seja social, regional, entre tantas outras. Eu acho que não valeria de nada nós estarmos aqui hoje ocupando as funções que nós ocupamos sem darmos a nossa contribuição decisiva para mudar esse jogo. É por isso que nós estamos aqui, para isso que nós existimos, é a nossa alma, é o nosso coração. E eu quero agora te convidar para que você, amigo, com a sua liderança inspiradora, também aqui nos ajude na nossa casa a transformar essa realidade. Muito bem-vindo, venha cá, tome aqui seu lugar, que nós estamos aqui para ouvi-lo. Para proferir a palestra magna com o tema Racismo Estrutural e Institucional, passamos a palavra ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Vou fazer igual o Messias, porque ele esqueceu aqui o papel, ele veio pegar e eu vou fazer também. Pois é, geralmente dá. Pois bem, em meu lugar, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar a cada um e a cada uma que aqui está hoje, aqui nos assiste também remotamente. Então, quero dizer que é uma grande honra aqui estar. Como não poderia deixar de ser, eu quero também iniciar essa noite tão especial de hoje cumprimentando meu amigo Jorge Messias. Messias, muito obrigado, não só pelo convite, mas também pela parceria, pela lealdade que
você tem demonstrado não só a este governo, mas ao projeto que elegeu esse governo e também aos seus colegas. Messias sempre pronto a ajudar, sempre pronto a dar uma solução para as questões mais complexas e também o abraço nos momentos mais difíceis. Então, Messias, fica aqui o meu agradecimento público a você, a sua postura tão amorosa e tão carinhosa para com todos nós. Falo especialmente a meu respeito. Quero também agradecer o professor, vou chamar de professor porque, como eu já disse em outras ocasiões, ser professor é o melhor título que nós podemos almejar. Podemos ser advogados, doutores, ministros ou que tais, mas ser professor é a melhor coisa. Então, professor João Carlos Souto. Professor João Carlos Souto, que é o diretor da Escola Superior da AGU, e eu já disse a ele que é a pessoa que me ensina sobre a jurisprudência dos Estados Unidos, sobre a atuação da Suprema Corte, um dos grandes especialistas que nós temos nesse tema, que tanto me ajuda a entender. Então, obrigado, professor, é uma honra estar ao seu lado. Querida Cláudia Trindade, assessora especial de Diversidade e Inclusão, que eu diria que, pelo que todos disseram, pelo que temos visto, é talvez o artífice, né, fundamental desse evento, desse momento que a AGU vive. Então, Cláudia, parabéns, muito obrigado. Acho que as próximas gerações terão muito a agradecer ao seu esforço, ao seu trabalho. Doutora Clarice Costa, secretária-geral da consultoria da AGU, prazer estar aqui com a senhora, muito obrigado. Doutor Diogo Luiz da Silva, secretário de Controle Interno da AGU, um prazer. Quero comentar também Manuela Faria de Santana, que representa os servidores administrativos da AGU. Manuela, fica um abraço a você. Todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Me foi solicitado, né, e eu atendi com muito prazer, que falasse um pouco sobre o tema, que é um dos temas centrais que serão tratados no comitê, e sobre o qual eu tive a possibilidade de escrever, refletir, que é a questão racial. E falasse também sobre o conceito que eu achei que não era polêmico, mas ficou polêmico nos últimos tempos, né? Racismo estrutural, né? Eu achei que nem era polêmico, mas o mundo vai se tornando polêmico. Não, eu achei que era polêmico não porque não houvesse discussões a respeito desse tema. Achei que não era polêmico porque é um tema, é um conceito que já vem sendo tratado na literatura, que trata sobre a questão racial há muito tempo, pelo menos desde os anos 50, parece a primeira vez, depois dos anos 60 ganha força, e nos anos 70 se cristaliza, né, na literatura que trata sobre a questão racial, né? E depois esse termo ele vai sendo aos poucos sendo trazido para a literatura brasileira sobre esse tema, principalmente no final dos anos 70. Nós temos Carlos Razenbaum, Glélia Gonzalez, né, assim, trabalhando sobre essa perspectiva, ainda que não exatamente sobre esse tema, Clóvis Moura, tantos outros, ainda que Florestan, né, a perspectiva de pensar o racismo como um fenômeno para além dos comportamentos individuais, ele é uma tendência que há muito se desenha na literatura brasileira, mais uma vez, que trata sobre a questão racial. Aí que eu fiz, enfim, desde 2018, eu que tenho uma produção que é fundamentalmente no campo da filosofia do direito, no campo da economia política, em cruzamento com a filosofia do direito, da teoria geral do direito. As pessoas... uma situação muito parecida, para quem gosta de cinema, eu estava vendo hoje, muito parecida com a situação do Clint Eastwood, né? Porque o Clint Eastwood ele é conhecido por ser um diretor, né, de grandes filmes do chamado faroeste, e também um ator. Aí só que se você vai olhar a filmografia dele, ele nem fez tantos filmes de faroeste assim, nem como diretor e nem como ator, né? Parece que dos 55 filmes que ele atuou como ator, só 10 são filmes de faroeste, né? Eu sou mais ou menos assim, né? Eu escrevi 5 livros, um sobre a questão racial, e as pessoas acham que eu escrevi só sobre isso.
Mas o que eu tenho para dizer, o que eu acho que é importante dizer, e dá para entender um pouco a abordagem que eu faço sobre a questão racial, é que eu acredito que, se não tivesse eu estudado os outros temas que fazem parte da minha trajetória, provavelmente eu não conseguiria refletir da maneira com que reflito. Pode ser que outros o façam melhor, de maneira mais sofisticada, mas esta maneira é uma maneira que se vale e muito das reflexões que fiz a respeito da teoria geral do direito, da economia política, da ciência política ou teoria do Estado, como queiram, né? E também, principalmente, as questões ligadas à filosofia, os estudos sobre ideologia. Tudo isso para dizer o seguinte: quero falar sobre racismo, e eu estou usando propositalmente o termo racismo e não colocando o adjetivo estrutural, porque a tese que coloca é o seguinte, polêmico: todo racismo ele é estrutural. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que porque o racismo ele surge de determinadas condições da organização social e política, determinadas condições de organização do mundo, e que, portanto, fazem com que os atos que nós consideramos como racistas do ponto de vista individual só consigam ser identificados como atos de racismo porque existe já um pano de fundo que permite a cada um de nós identificar a violência ou a discriminação como sendo racismo. Em outras palavras, se a gente considerar que o racismo ele é uma cena, e nós vemos várias cenas de racismo ao longo da vida, as pessoas negras inclusive já participaram dessa cena, né, como coadjuvantes, ou, se a gente inverter a perspectiva, como protagonistas, porque são aqueles que são o alvo da discriminação. Se nós pensarmos no racismo como uma cena, automaticamente a gente pode pensar o seguinte: não existe cena sem que haja um cenário. Não existe cena fora de cenário. Portanto, para que haja uma cena, porque vejam o seguinte: o que nos leva a pensar que alguém que tem sobre si um joelho de um policial no pescoço, que está sendo asfixiado, ou que toma 6 tiros pelas costas, o que nos leva a pensar que isso é um ato de racismo e não uma violência genérica? É porque existe um cenário, e esse cenário, ele dá a cada um de nós, traz a cada um de nós um significado. O que nos leva a pensar, por exemplo, que a cor da pele mais escura, ou certas características físicas, quando você tem negros e brancos dentro de uma cena, e quando essa violência é cometida pela pessoa branca, o que nos leva a pensar que existe racismo? É porque raça é uma concepção que precede a cena. A raça não aparece na cena. A raça, portanto, ela é o resultado daquela configuração. Portanto, isso já nos leva a pensar o seguinte: o branco também é raça. Só que a raça branca funciona de maneira diferente como doadora de sentido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para alguém funcionar como branco, não pode pensar sobre a sua própria condição racial e também não pode ser identificado como alguém que tem raça. Ou seja, a característica fundamental de ser branco é ser uma raça que não tem raça. E isso faz parte, portanto, desse cenário. Então vejam, senhoras e senhores, existe, portanto, o cenário, a gente mudar a palavra cenário para estrutura. E aí existe uma confusão que foi feita nos últimos tempos, né, sobre a qual eu vou me pronunciar no meu próximo livro, que deve sair em breve. Mas vejam, os conceitos de estrutura e de instituição são conceitos, vamos dizer assim, comezinhos para qualquer pessoa que estuda sociologia. Estrutura é uma coisa, instituição é outra. A gente não pode confundir estrutura com instituição.
São dois conceitos muito bem assentados. E veja, eu não estou querendo dizer que são conceitos livres de polêmicas, porque há disputas sobre a definição de estrutura, mas não sobre se estrutura e instituição são conceitos diferentes. Ainda que, e isso é uma boa dica para quem quer entender o significado das polêmicas, embora exista na sociologia americana uma confusão entre estrutura e instituição. Os americanos confundem, assim, ou fundem os dois conceitos, de tal sorte que muitas vezes quando eles se referem à estrutura, né, estão se referindo à instituição e vice-versa. Agora, a distinção entre estrutura e instituição é tipicamente da sociologia que vem da França, por exemplo, ou da Alemanha. Há uma distinção muito evidente entre estrutura e instituição. Então a gente não pode confundir as duas coisas, são coisas distintas. Então fica a dica para entender as polêmicas. Agora, vamos lá, por que eu estou dizendo, portanto, que todo racismo é estrutural? Primeiro, por que eu estou chamando aqui de racismo de uma forma geral? Primeiro, o conceito de estrutura e dizer que o racismo é estrutural, e também isso é uma outra coisa que deve ser muito bem esclarecida, eu não disse que o racismo é uma estrutura, eu disse que ele é, ou seja, ele deriva da estrutura, ele não é estrutura. Perceberam a confusão que as pessoas estão fazendo? O racismo não é estrutura em si, ele deriva, ele é relacional. Só existe racismo na relação, e a relação entre os indivíduos se dá no interior de uma estrutura social. Ou seja, de elementos da organização que são necessários para que a sociedade ela possa existir tal como ela é. Então nós temos alguns elementos estruturais dos quais derivam o racismo. O que já nos leva a pensar no racismo de uma maneira muito mais sofisticada. E por quê? Porque o racismo não mais se reduz a aspectos comportamentais ou intersubjetivos ou individuais. Notaram? E isso tem consequências políticas, ministro. Consequências políticas. Vamos falar dessas consequências. Primeiro, se eu trato o racismo como sendo algo que surge apenas da relação intersubjetiva, não leve em consideração o pano de fundo, a estrutura, as condições em que essas relações se dão, o que acontece? Como é que eu combato o racismo? Bom, se o racismo surge da relação dos indivíduos, então a gênese do racismo é o indivíduo. Então é o comportamento individual. Então só tem duas opções. O racista, necessariamente, ele é alguém que tem, vamos lá, algum tipo de desvio de caráter. Aí nós tratamos da seguinte maneira. É uma pessoa imoral, é uma pessoa criminosa. A resposta que nós geralmente damos no direito. Né? Enfim, é isso. Ou então, nós medicalizamos. É uma pessoa que tem algum problema psíquico. É assim que nós tratamos. Ou então uma pessoa ignorante. A outra opção é tratar isso no campo da educação. Então, racista, quando nós consideramos que o racismo ele é resultado das relações individuais, ele surge como um elemento das relações entre os indivíduos, eu só posso dar a solução jurídica, ou a solução psicológico-psiquiátrica, ou então educação. Percebam uma coisa, e eu quero chamar a atenção para todas as pessoas que querem fazer algum tipo de ação antirracista, mesmo em nível institucional. As pessoas falam assim, vamos combater o racismo institucional. Qual é a primeira solução que é dada? Programa de formação. É importante? É importante. Mas o que o programa de formação faz? Ele pega um problema institucional e transforma num problema do indivíduo. Ou seja, eu vou ensinar o indivíduo o que é racismo, como não ser racista, sendo que o problema é a própria dinâmica da instituição que vai produzindo ou estimulando relações intersubjetivas que se pautam pelo racismo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, falar que o racismo é institucional já é um salto, falar que é estrutural é um salto maior ainda. E por que eu digo isso? Porque se o racismo é estrutural, eu preciso, portanto, compreender como funcionam as estruturas sociais, para entender como se dá essa derivação, e entender o racismo para além, né, dos indivíduos, dos comportamentos, o que significa pensar também que o racismo
o combate ao racismo ele não se dá apenas com inserções sobre o indivíduo, mas com mudanças na organização da vida social. E aí eu já falo isso para deixá-los tranquilas e tranquilos. Para dizer o seguinte, pode ser que a nossa geração não veja a superação do racismo, porque talvez nós não tenhamos tempo suficiente para mudar as estruturas sociais e, portanto, se essas estruturas mudarem, se nós pegarmos uma certa definição de estrutura, se as estruturas mudam, as subjetividades mudam, as relações mudam, porque elas já não são feitas já dentro do mesmo ambiente social, porque é outra sociedade. O que define o que a sociedade são as suas relações necessárias. E quais são as relações necessárias para a gente entender a nossa sociedade, para entender o racismo? As relações econômicas, senhoras e senhores. Quais mais? As relações políticas, eu estou falando aqui do Estado. Qual a outra relação? As relações jurídicas. E a outra? As relações que se manifestam como cultura, o que a gente chama de ideologia. Então veja que eu tenho esses quatro elementos estruturais que constituem a nossa sociabilidade. Não existe pensar a nossa sociedade tal como ela se estabelece hoje, e eu quero que façam um exercício. Pensem especificamente naquilo que estamos fazendo aqui. Pensem na nossa profissão. Somos advogados que somos, e pensem o seguinte, um advogado necessariamente ele se movimenta a partir das relações econômicas estabelecidas pelo nosso tempo. Nós sabemos que um dos elementos fundamentais da nossa profissão, enquanto juristas, nós aprendemos isso nas aulas de introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, e que a gente deveria prestar atenção e depois se arrepende de não ter prestado atenção nas aulas, né? E é um elemento, veja só, que a partir do século XIX a gente teve que constituir um elemento técnico para permitir que as relações econômicas do nosso tempo se dessem. Qual o elemento técnico? A subjetividade jurídica. Nós tivemos que transformar tecnicamente todas as pessoas em sujeito de direito para que nós pudéssemos operar na sociedade capitalista. A troca mercantil depende, portanto, de que todo mundo, nas suas relações de troca, vista o figurino da subjetividade jurídica, que se torna sujeito de direito. É isso. Então, veja, ele é diferente, nós somos diferentes, cada um é diferente, mas na hora daquela relação nós temos, portanto, que nos revestir de subjetividade jurídica. Então vejam que não existe, senhoras e senhores, pensar relações raciais que não estejam diretamente imbricadas com a questão econômica. As pesquisas todas mostram isso, e veja, quando você começa uma tradição de fazer pesquisas para observar, né, as desigualdades entre negros e brancos, a coisa que mais aparece são as desigualdades econômicas. O que nos torna negros, e falo especificamente daqueles que são negros, é justamente a economia do nosso tempo. Um negro é negro por quê? Porque ele tem muito mais chance de ser pobre, ele tem muito mais chance de morar num lugar precário, porque ele tem muito mais chance de perder o emprego e não conseguir outro emprego. Isso que faz um negro ser negro. O que faz um negro ser negro tem a ver com a economia também. Milton Santos nos ensinou isso. É justamente a nossa formação espacial, a constituição do espaço social. Nós sabemos, vejam só, eu quero inverter. Não é que o negro ocupa um espaço. É o espaço que forma o ser negro. Nós sabemos que alguém é negro também pelo espaço que ocupa, o espaço social em que a pessoa se insere. Então, há lugar de negro e há lugar de branco. Tanto quando os negros estão em lugares que são de branco, isso causa um certo desconforto ou até mesmo causa tragédias. Então, vejam, isso é muito importante saber essa questão espacial e como o espaço também está vinculado também com as formações econômicas. Milton Santos, repito, nos ensinou isso. Não existe economia fora do espaço. Agora, senhoras e senhores, não existe racismo sem Estado. Se não houver Estado, não existe racismo da forma com que nós conhecemos. Primeiro porque o Estado é fundamental para estabelecer o processo de classificação das pessoas. A formação dos Estados contemporâneos,
ele surgiu juntamente com uma outra ideia que é fundamental para entender o que é Estado, que é nação. E a ideia de nação, né, é uma ideia de uma espécie de complexo, né, de pertencimento, uma espécie de elan espiritual que une as pessoas em torno de um sentido comum para a própria vida. Mas a ideia de nação, ela nasce também com uma ideia de, como disse Michel Foucault, com uma ideia de defesa da sociedade. A ideia de nação, ela cria a alteridade radical. Eu pertenço a uma nação e o outro é de outra nação. Ou então, dentro da nação, as diferenças que existem, elas podem ser justificadas. Então, há muitos autores e autoras que fazem identificação entre a ideia de nação e a raça. Tá? Nação e racismo. A ideia de nacionalismo e a ideia de racismo. Ou seja, é uma ideia que vai causar muito problema, principalmente em meados do século XX. Segundo Eric Hobsbawm, o século mais trágico, sanguinário da história da humanidade. Então essa ideia, essa relação entre nação e racismo, claro, há leituras diferentes, formas diferentes de pensar isso, mas são ideias que os autores que lidam com esse tema vão citar de maneira muito próxima. Quero citar aqui o Benedict Anderson, né, que escreve sobre isso, sobre questão racial, sobre nação, e ele tem um capítulo específico para falar sobre a relação entre nação e racismo. Então veja, não existe Estado onde não haja a noção de raça e não existe racismo que não esteja relacionado à ideia de Estado. O Estado, portanto, vai ser o elemento fundamental para estabelecer separações, divisões, discriminações, classificações. Isso é muito importante dizer. Tá? E com isso, não estou querendo dizer também, essa outra confusão, que todos os Estados atuam deliberadamente para promover o racismo. Quem faz uma diferença muito interessante para a gente entender esse problema é um autor chamado David Goldberg, né, que ele vai dizer assim, existem estados raciais, porque todo Estado trabalha com a noção de raça, mas existem os estados racistas, que são aqueles que deliberadamente, né, discriminam, segregam, como foi os Estados Unidos até 1965, como foi a África do Sul até 1994, olha só, percebendo que não faz muito tempo, 1994, até 1994 os negros não votavam na África do Sul. E a maioria dos países do mundo tinha relações com a África do Sul. Olha só que coisa. Como o racismo, aí vamos entrar no último ponto que eu quero falar de estrutura, que é o mais chocante, né? Porque nos afeta a todos nós. E vejam que foi o Brasil também, né? Especificamente, eu diria que isso começa a mudar muito lentamente, ou seja, deixa de ser um Estado racista para ser um Estado racial, que nunca deixou de ser. Isso começa a mudar nos anos 30. Por quê? Vejam só as mudanças econômicas, como elas vão mudando a dinâmica racial. Quando o Brasil ele começa a se industrializar, é preciso que se crie uma coisa chamada mercado. E, portanto, a industrialização, ela precisa necessariamente de, vamos dizer assim, da expansão da subjetividade jurídica, para permitir o quê? A troca mercantil, para permitir a formação de uma massa salarial. Então é preciso inserir os negros dentro da lógica do mercado, ainda que no mercado haja uma lógica de subalternidade. Os Estados Unidos a mesma coisa, né, que aconteceu no pós-guerra. Agora, chocante também isso para nós, né? Não existe racismo sem direito. Um dos fatores fundamentais que cria a raça é o direito. Agora vou falar na frente de um grande especialista. Professor Souto, o que foi a jurisprudência da Suprema Corte Americana para criar a raça nos Estados Unidos? Não dá para imaginar que existisse negro nos Estados Unidos, ou seja, porque são coisas diferentes. Uma coisa é o escravizado, outra coisa é o negro. Tá? O negro já onde não há escravidão.
quando você passa da escravidão para o racismo estrutural. A Suprema Corte Americana foi fundamental. As decisões da Suprema Corte Americana, primeiro, a Suprema Corte Americana, as emendas, né, 13ª, 14ª, 15ª emenda, foram as emendas da transição, que foram justamente preparando os Estados Unidos para a modernidade. Eu costumo dizer que o período da reconstrução radical foi o período de modernização dos Estados Unidos. Só que o que fez a Suprema Corte? A Suprema Corte foi restringindo o alcance das emendas. E foi, portanto, colocando os negros no seu devido lugar, com as decisões da Suprema Corte. Até que a grande decisão da Suprema Corte, que realmente fixou o que é os Estados Unidos, que deu sentido a uma sociedade baseada no complexo industrial militar, uma sociedade que segregou na prosperidade, né, estou falando no pós-guerra, que foi a decisão do caso Plessy versus Ferguson em 1896. Para quem não sabe, o que a gente ouve das leis de Jim Crow, as leis de Jim Crow, elas foram avalizadas por uma decisão da Suprema Corte Americana, cujo placar foi 7-1, né? Que é um placar bastante expressivo para a gente. Mas sabe o que acontece dessa decisão, que ela é muito curiosa? Essa decisão de 7-1, teve um voto, foi do juiz John Marshall Harlan, que virou um herói nacional, né? Todo mundo conhece, inclusive no ensino médio, todo mundo conhece essa decisão. Ele é tido como um herói. Só que, falou, poxa, tá vendo? Não é sempre assim, sabe? O direito, ele não está relacionado diretamente com o racismo. Porque, veja, o John Marshall Harlan virou um herói. Ah, é? Vamos lá. Tudo bem, 7-1, foi bem, né? Só que aí você vai ler a decisão, tem uma parte da decisão que está escrita assim: os negros são cidadãos dos Estados Unidos, bem diferente dos chineses, essa gente tão radicalmente diferente de nós. Perceberam, então? E aí essa decisão, ele diz o seguinte: as instituições do Estado não podem olhar para a cor, ter que ser color blindness. Sensacional. Aí cai o pano. 1987. Suprema Corte Americana tem que decidir um caso sobre uma coisa que muito nos interessa. Por isso que eu falo, gente, o Supremo Tribunal Federal nos próximos dias pode dar uma decisão que vai nos colocar na vanguarda, inclusive, o que também às vezes não é muito difícil, dos Estados Unidos. Não é? Então, na vanguarda do atraso, né? Estaremos na vanguarda do atraso. Mas vejam só, em 87, a Suprema Corte decidiu, olha, o sujeito ele chegou até a Suprema Corte, dizendo o seguinte: olha, eu fui preso, fui condenado, né, por porte de droga, só que eu sofri racismo em todas as etapas do processo. Desde o policial que me pegou até o promotor, todo mundo me tratou de maneira racista, porque eu sou negro. Então eu estou dizendo que há racismo institucional. Isso vai contra o que determina a Constituição. Então, a minha condenação deve ser anulada, porque existe racismo. Aí sabe o que a Suprema Corte fez? Tirou da cartola a decisão do John Marshall Harlan, o voto vencido. Diz o seguinte: olha, não pode. Porque John Marshall Harlan disse: não se pode ver cor na aplicação do direito. Temos que ser color blindness. Segundo alguns autores, essa decisão ela teria aberto as portas para o encarceramento em massa. Para a impossibilidade, né, assim, para as restrições da participação dos negros no processo eleitoral, porque as condenações, né, elas vão impedindo, e a maioria das pessoas que são condenadas são negras. Então, perceberam, então, como é fundamental que a gente entenda qual é o papel do direito na criação da raça. E por fim, senhoras e senhores, aqui, ideologia, né?
ideologia é o seguinte. Nós temos que nos perguntar, isso é muito importante, ministro Messias. Vejam que a gente só toma consciência do nosso lugar no mundo, do nosso papel, diante da emergência do político, como fenômeno político. E eu digo isso para que nós tenhamos muita tranquilidade para fazer a autoavaliação, porque não se trata de falar quem é bom, quem é mau, quem é ético, quem não é ético, quem é racista, quem não é racista, porque já entenderam que nós estamos tentando superar o plano do indivíduo, mas sem desconsiderá-lo, isso é muito importante. Racista tem que sofrer as penas da lei, racista, enfim, tem o seu lugar, né? Ou seja, tem que se colocar no seu devido lugar. Nós temos que colocar os racistas no seu devido lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que olhar para o racismo enquanto fenômeno que torna possível que os racistas se manifestem, que dá as condições para que o racismo exista. Então, nesse sentido, pensar em ideologia é fazer a seguinte pergunta: onde é que a gente estava com a cabeça que a gente não viu que tinha tantas poucas pessoas negras na AGU, né? Por que a gente está vendo só agora, né? O que nos leva a ver só agora? O que leva, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil a perceber só agora, né, como se forjam os seus quadros, né? O que faz o governo brasileiro, né, isso vem uma construção desde o final dos anos 90, achar importante a adoção de ação afirmativa nas universidades, enfim. O que aconteceu? Será que houve a emergência de uma consciência histórica? O espírito passou por nós, assim, o espírito a cavalo, né, como o Hegel falava do Napoleão? Senhoras e senhores, não. Isso é a emergência da luta política. Por quê? Porque o racismo, e isso é a concepção de estrutural é importante, o racismo, sendo ele derivado do funcionamento das condições da vida social e política, na nossa consciência existem mecanismos de normalização do racismo. O racismo, portanto, ele passa a ser um dado quase que natural da nossa existência. Eu sempre costumo contar essa história. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de Direito, eu estava no primeiro ano e eu passava assim, olhando assim pelo vidro, né, da porta, quem eram os professores dos outros anos, né? Eu queria ver, quem que eu vou ter aula, tá? Eu olhava. E eu me lembro que eu olhei por uma porta e fiz assim, ó, nossa, adivinha o que eu vi? Um professor negro. Eu vi uma pessoa que parecia comigo e eu assustei. Porque eu achei aquilo muito impressionante. E um amigo meu, me lembra até hoje, ele falou, nossa, você deu um pulo para trás quando você viu um professor negro. Por que a gente se espanta quando vê um professor negro? Porque para nós é normal que os professores sejam brancos, que advogados sejam brancos, que ministro seja branco. E isso faz também, isso cria um outro efeito, que torna a vida dos brancos também mais fácil. Ou seja, se você é negro, obviamente, você é olhado de um jeito que alguém fala o seguinte, isso às vezes pode até ser proveitoso, né? Você fala assim, esse negão, se ele está aí, esse cara deve ser bravo. Aí tem uns que falam assim, não vou mexer com ele. Só que tem outros que falam assim, eu vou cobrar dele muito mais do que eu cobro dos outros. Você entendeu? Eu vou cobrar, eu quero ver, porque se ele está aí, ele pode entregar mais. E não importa também, eu vou cobrar dele porque ele é negro. Perceberam então o que acontece? Ou seja, isso é uma coisa para se tomar cuidado num programa também. Porque a gente começa também a cobrar das pessoas negras mais do que a gente cobraria dos brancos. Isso é muito comum acontecer. Eu me lembro quando eu prestei um curso para dar aula numa universidade, aí eu passei no concurso, fui aprovado e tal. Eu me lembro que uma pessoa, inclusive que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito da pessoa. Por isso que eu falo, não é uma questão... Mas é isso, né? O racismo é estrutural justamente porque ele se revela para além da nossa consciência. Forja o nosso inconsciente. É isso. Ele falou assim para mim, ó, Silvio, tô te dando uma chance, hein?
Você vai dar aula aqui, mas ó, você precisa entregar. Sim, eu estou apostando muito em você. E como a gente está acostumado com esse tipo de coisa também, de ouvir esse tipo de coisa, eu acostumei muito a ouvir isso na minha vida. Quando eu saí da sala, encontrei com um amigo meu que também passou, um dos melhores amigos que eu tenho, eu falei, cara, você... Ele falou isso pra você também, tal, porque ele falou pra mim, foi muito enfático, ele falou pra mim, não falou nada disso. Me deu os parabéns, falou parabéns por ter passado e tal, a gente sabia que você ia conseguir. Pra mim não, pra mim foi, eu tô te dando essa chance, hein? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também, porque vejam, esse tipo de comportamento que é naturalizado por negros e por brancos. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, o racismo é que cria a raça, senhoras e senhores. Não é o racismo é um processo histórico e político, é o racismo que cria a raça, não é o contrário. Não é o racista que cria o racismo. O racismo cria a raça. Portanto, o racismo cria o negro e cria o branco. Cria os dois. E, portanto, para os negros também, existe um processo de naturalização dessas condições que derivam da estrutura social. Então, é muito importante que se tenha essa dimensão de como o racismo ele é plástico, como ele é perigoso, como ele é insidioso, como ele é difícil de combater e como ele é estrutural. Eu ouvi uma frase, alguém disse o seguinte, se o racismo fosse estrutural é mais fácil de combater. Está muito errado isso. Tá errado, assim, tá errado, eu não sei como que os jovens falam isso, né? Tá errado num nível, assim, incrível. Porque é justamente porque é estrutural que é mais difícil de combater. Porque ele é parte fundamental da maneira com que nós reproduzimos a nossa existência. Dito isso, já não quero me alongar, é o seguinte. O que é o racismo, então? Primeiro, o racismo, senhoras e senhores, é um fenômeno global. Ele não é um fenômeno só nacional, é um fenômeno global. Ele faz parte da constituição das sociedades contemporâneas. Ele faz parte da constituição do capitalismo. Ele faz parte da constituição do Estado enquanto forma política. Ele é um fenômeno global, está ligado com o colonialismo. Percebam? Aquilo que nós conhecemos por raça, tal como nós conhecemos hoje, tem a sua forma mais bem acabada no século XIX, olha só. É no século XIX, quando você tem a formação do Estado contemporâneo, a consolidação da ideia de nação, a sociedade industrial, quando você começa o processo também, em meados do século XIX, de invasão do território africano, do território americano. Quando você começa esse processo, que é o colonialismo, o encontro com o outro, a junção da ciência para explicar as diferenças. Então veja que eu tenho toda uma armação do mundo que cria as condições para que nós pensemos raça como nós pensamos. A consolidação do direito, da teoria do direito, que é uma coisa do século XIX. Notaram? A gente só vai falar de teoria do direito no século XIX, senhoras e senhores. O final do século XVIII, no máximo. Todos os teóricos que nós estudamos, principalmente do direito civil, escola histórica do direito, tudo isso está no final do século XVIII. Aí você começa uma construção, porque o direito tem que ser uma teoria, porque você está pensando na estabilidade do mundo, na estabilidade dessas estruturas às quais eu me referi. O racismo, portanto, senhoras e senhores, não é um ato, não é um comportamento, ele é um processo que é histórico. Por ser histórico, portanto, ele vai mudando, raça vai ganhando novas definições, novos significados. O racismo, tal como ele se apresentava, e aí a gente tem que olhar também para a história, para a economia. Antes da Segunda Guerra Mundial é uma coisa, depois da Segunda Guerra Mundial muda, porque muda completamente a organização, inclusive econômica da sociedade. Você tem o Fordismo, você tem a sociedade industrial, isso vai mudando. E no final dos anos 70, com a crise do capitalismo, muda de novo. Então nós temos que olhar para esses movimentos. E outra, o racismo é histórico, por quê? Porque ele é conjuntural também. Embora a raça seja um fenômeno global, a manifestação da raça e dos racismos tem que ser vista a partir também das conjunturas nacionais. Então vejam, comparar de maneira acrítica Brasil e Estados Unidos é um erro brutal também. Embora você tem um racismo que é um fenômeno global,
mas esse fenômeno se manifesta e se concretiza de maneira diferente em realidades históricas distintas. Porque, veja, para falar da diferença entre racismo no Brasil e nos Estados Unidos, sabe o que tem que olhar? Primeiro, qual que é o PIB do Brasil, qual que é o PIB dos Estados Unidos? Qual que é a história do Estado brasileiro, do Estado nos Estados Unidos? Como se organiza o poder judiciário nos Estados Unidos e no Brasil? Como é a cultura nos Estados Unidos? Aí eu posso pensar o seguinte, o fenômeno global do racismo se manifestou dentro das condições históricas dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa. O fenômeno racial na Europa, por exemplo, está ligado com o fenômeno da migração, que é uma outra coisa, está mais relacionado a essa questão nacional. Tanto que os textos clássicos sobre raça, na Europa, eles remetem à questão nacional. O Lenin, por exemplo, escreveu outro texto sobre isso, né, que ele falava de raça e tal, mas era a questão nacional. Então, esses pontos são fundamentais para a gente poder entender como a complexidade de se combater o racismo. Não adianta só ficar dando aula, sensibilização, conscientização, letramento, isso é importante, mas é parte do processo, porque o racismo é muito mais complexo do que isso. Agora vamos lá, para terminar, racismo institucional, que é do que se trata aqui. Então vejam, a gente sabe que o racismo estrutural não adianta vir com o seguinte papo. É uma coisa também que eu ouvi na Europa. Né? As pessoas, agora, no caso do Vini Júnior, vocês ouviram isso, né? Não. Este país não é racista. Como é que pode um negócio desse? Como não é? Pode ser que ele não seja um país que tenha leis segregatórias, não seja um país deliberadamente racista. O fato de você não ter uma institucionalidade racista não quer dizer que o racismo não seja estrutural. Isso é uma coisa básica. Por quê? Raça, instituição e estrutura são coisas distintas. Agora, as instituições, elas derivam da estrutura. Perceberam isso? As instituições, elas são complexos normativos, elas são complexos também de formação dos sujeitos. Eu preciso das instituições para reproduzir as estruturas. Vamos lá, Estado. Eu tenho a forma Estado, que é a forma política, só que tenho as instituições governamentais. Tem que ter instituições de governo. Eu tenho a forma dinheiro, que é uma forma também global, só que eu preciso ter os bancos centrais, que são instituições que vão reproduzir a forma dinheiro. Perceberam, então? Para reproduzir as estruturas, eu preciso ter instituições. Então, vejam, se as instituições reproduzem as estruturas, então faz sentido o sujeito falar assim, não, aqui na minha instituição não tem racismo. Não faz o menor sentido. Então, vocês perceberam? Racismo é o seguinte, a instituição que fica parada e não faz nada, ela é infiltrada, obviamente, pelo racismo. Só existe combate ao racismo institucional de forma ativa. Por isso que a fórmula para combater o racismo institucional, ela classicamente tem um nome, ação afirmativa. Perceberam? Por que ação afirmativa? Porque o racismo não se combate, como você fala assim, não, eu não sou racista, eu não bato em negros, eu não xingo negros na rua, então não... Isso não é isso é um comportamento que talvez sirva para o indivíduo, mas não serve para a institucionalidade. E nem serve para quem comanda a instituição. Porque tem que haver o quê? Tem que haver um comportamento ativo. Nós temos que ter a consciência de que, institucionalmente, sendo o racismo um elemento que deriva da sociabilidade, nós temos que ter uma postura ativa e permanente de combate ao racismo. Então, termino dizendo o seguinte, como é que a gente enfrenta racismo institucional? Vocês deram um grande passo com a criação do grupo de trabalho. Racismo institucional se enfrenta interferindo na instituição. De que maneira? Nos regulamentos de organização da instituição, que devem ser feitos pensando em como eu vou ordenar as subjetividades de tal sorte a fazer com que o racismo ele não seja um elemento que seja decisivo na relação institucional. E aí isso vai entrar questões ligadas à representatividade. Eu vou ter que pensar em uma governança antidiscriminatória. Eu vou ter políticas que a gente chama de compliance, que significa prevenção, detecção e formas de punição democráticas contra o racismo. O racismo, portanto, ele precisa ter consequência.
para não se normalizar. Então eu preciso ter desde projetos educacionais, e não pode ser aquela palestra que o sujeito faz no dia 13 de maio, 20 de novembro, faz uma palestra. Aí chama uma pessoa negra, e nem todo negro, porque o negro não é obrigado, o branco não é obrigado a saber da raça da hora. Não, eu sei muito sobre ser branco. Inclusive o sujeito que sabe muito como ser branco, ele tem um nome. Geralmente ele costuma usar um capuz assim no pescoço e um símbolo que a gente precisa destruir desde que ele foi criado no final dos anos 30. Então, assim, o sujeito fala assim, não, eu tenho muito orgulho de ser branco, não sei o quê, porque eu gosto de ser branco, isso aí tem nome. Isso aí, inclusive, a gente precisa se livrar disso no Brasil, inclusive. Urgentemente. Vai ser o nosso grande legado, Messias. Empurrar essa gente para dentro do buraco de onde eles saíram. Agora, é isso. Porque, vejam, eu falei, o racismo é estrutural, então ele deriva. Ele deriva da onde? Quando tem crise, você reparou que o racismo dobra a aposta? O que é a crise? A crise é uma crise de reprodução das estruturas sociais, para você reproduzir. Então você tem um problema, crise econômica. Percebeu que sai fascista da toca? Você tem uma crise política. O fascismo também se assanha. Você tem uma crise cultural. Percebe? O problema, a crise é a crise da reprodução regular das formas sociais, né, que a gente chama. O que não quer dizer que não haja racismo. Mas percebe que se eu crio uma institucionalidade, de alguma maneira vai tentando manter isso sob controle. O fascismo, portanto, é um botão de emergência numa sociedade que está desgraçada. Então, surge isso. Então, nesse sentido, não adianta fazer palestra dia 13 de maio, dia 20 de novembro. O negro não é obrigado, também, todos os negros são obrigados a conhecer as estruturas do racismo. Eu estou falando aqui de coisas muito complexas. Estou falando aqui de teoria do Estado. Eu estou falando de raça porque eu tenho a seguinte tese. Se a pessoa não sabe falar de raça, ela também não sabe falar de história do direito. Se ela não sabe falar de raça, ela tem dificuldades ou ela tem algumas restrições muito severas para falar, por exemplo, de economia política. Porque a história da economia política é a história da raça. Falar de desenvolvimento econômico é falar também, como muitos autores já fizeram, é falar também dos processos de racialização. Isso é importante. Agora, eu falei, o negro não é obrigado a saber tudo sobre raça e, portanto, não adianta, dia 13 de maio, 20 de novembro, pegar uma pessoa negra e falar, agora faça uma palestra aí. Diga para nós, como é seu sofrimento, como é sua vida, fica todo mundo chorando. Isso aí, além de ser uma coisa, desculpa o termo, ridícula, né, que expõe as pessoas assim, e cria uma catarse, que inclusive é uma coisa que a gente tem que... eu sou um sujeito do mundo fordista, sabe, ministro? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter bastante seriedade para tratar dessas coisas. É uma coisa que se faz, portanto, com especialidade, com estudo, com técnica, entendeu? Não é um lugar de catarse, que as pessoas vão chorar, se abraçar. Pode fazer, não tem problema nenhum com isso. Só que se a gente vai discutir uma política séria de combate ao racismo institucional, que eu estou falando, eu sei que não é o caso, obviamente, né? A gente não pode achar que as pessoas chorando, falando da sua vida, da sua história, contando o sofrimento que isso aí vai resolver. Não vai resolver. A gente precisa tratar a questão racial como a gente trata as nossas questões profissionais. Porque isso é uma coisa muito séria, muito complexa. Isso aqui, senhoras e senhores, que eu estou falando, estudar a questão racial, é muito mais complexo do que qualquer tese jurídica que nós possamos nos deparar. Viu? Porque esse é um problema que provavelmente não vai ter, como eu já disse, não vai ter solução na nossa geração. Só que não significa, como disse Angela Davis, que nós não tenhamos que fazer de cada dia um dia em que nós acreditamos piamente que é possível mudar o mundo. Não quer dizer que a gente vai ficar parado, e não estamos parados. Por quê? Os meus ancestrais não viram o fim do racismo. Mas hoje eu sou ministro de Estado. Perceberam essa questão? Eles não viram o fim do racismo. Eu acho que não vou ver. Mas também não importa. Porque eu quero abrir espaço para que outras pessoas que venham depois de mim possam viver num mundo muito melhor do que eu vivi. Foi o que fizeram meus ancestrais. Que provavelmente não, certamente, vieram acorrentados no porão de um navio para esse país. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer o seguinte, representatividade é importante,
Políticas, a punição, ela tem que gerar, sim, tem que ter sanção, tem que ter reparação, sempre é importante a reparação, pensar em mecanismos institucionais de reparação de atos racistas. E a gente tem que prestar muita atenção também na nossa atuação, porque, vejam, uma instituição como a AGU, e eu falo isso porque, no âmbito do Ministério, nós estamos criando um grupo de trabalho para discutir um programa nacional, uma política nacional de direitos humanos em empresa. E eu disse a alguns presidentes de empresa brasileira, eu falei, olha, se a gente conseguir fazer uma política nacional de direitos humanos em empresas, envolver a Petrobras, envolver o BNDES, envolver a Itaipu Nacional, vem todo mundo com a gente. Não tem como fazer uma coisa, não tem como. Você imagine você criar um ecossistema em que é o seguinte, a Petrobras vira e fala assim, falei para o João Paulo Prata, a gente conversou sobre isso, falei, você criar um ambiente que você faz assim, olha, para contratar você precisa ter políticas antirracistas, para contratar com a Petrobras. Ou então, o acesso ao crédito, ele está diretamente relacionado à adoção de certas práticas, a ter governança racial, veja, falei com o ministro Vinícius, tem lá o selo anticorrupção, falamos sobre isso, né? Agora, não adianta o sujeito ser, enfim, maravilhosamente, ter os mecanismos de compliance anticorrupção e ter um monte de caso de racismo. Então temos que juntar as duas coisas. Isso é coisa, né, que exige trabalho técnico, que exige, ou seja, se debruçar sobre isso, que exige olhar para como o racismo se dá na realidade brasileira. Então, veja, tem gente que fala assim, bom, esse negócio de racismo estrutural é importação dos Estados Unidos. Para começar, que estrutura, da maneira com que eu entendo, nem é da sociologia americana, no máximo é da francesa. A pessoa não sabe nada, então, está falando isso. E outra, não tem como você importar soluções, porque o racismo, ele precisa ser olhado a partir da conjuntura. Então tem que saber a história do Brasil. A história do Brasil, portanto, nos deu uma dinâmica racial distinta da dinâmica dos Estados Unidos ou da Europa. E por isso que as nossas instituições também elas devem ser brasileiras. Portanto, nós precisamos criar uma forma, ministro Pensis, de tratar a questão racial a partir da realidade do acúmulo que nós temos no Brasil. Este é o nosso ponto. Então, que nós possamos, senhoras e senhores, ficar atentos a isso, para que nós possamos criar uma sociedade que seja muito melhor que aquela que temos e muito pior que aquela que um dia teremos. Essa é a ideia. Muito obrigado a todos e todas. Gostaríamos de agradecer a presença dos representantes do Ministério dos Povos Indígenas, Airi Gavião, Bruno Canella e Rosenilda Soterê Maué. Neste momento, para as considerações finais e encerramento, ouviremos a assessora de Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União, Cláudia Trindade. Que alegria, que momentos, e eu vejo, olhando daqui, a gente vê como é bom a gente estar aqui ouvindo e aprendendo, né? Aprendendo muito com o nosso ministro e realmente uma das melhores escolhas do nosso presidente Lula. Eu quero me penitenciar aqui que quando eu agradeci, eu esqueci de mencionar dois pontos eu vou falar muito rapidamente, que são muito relevantes e que vêm ao encontro do que o ministro falou na sua aula. Primeiro ponto, um dos membros do nosso comitê, o doutor Diogo, é o nosso secretário de controle interno e a AGU não pode pensar diversidade e inclusão sem integridade. Então, está intimamente ligado à nossa política de integridade, à nossa atuação aqui no nosso comitê e a política de diversidade e inclusão da AGU. E agradecer também todo o apoio do Dr. Colares, que no planejamento estratégico está pensando um novo ciclo de planejamento estratégico da AGU,
consideraremos a diversidade, inclusão e sustentabilidade em vários aspectos, serão considerados como eixos fundamentais do nosso planejamento estratégico. Então, como podemos ver, estamos no caminho. Queridos, eu preciso encerrar muito rapidamente, o nosso ministro tem um voo. Eu tenho aqui 1 milhão de pedidos de fotos, ministros. Eu acho que vamos marcar um novo momento, tá bom? Muito obrigada a todos, todas, e até a próxima.